Fala, gestores, tudo bem com vocês? Mais um Franquias na Prática aqui. Hoje, episódio interno daqueles, né não, Caio? Conversa de boteco, a gente pode chamar esse aqui? Esse aqui, a gente falou assim, vamos conversar só nós mesmo? Porque esse aqui ele é é tão pauleiro. polêmico, mas tão polêmico, Então, antes a gente falar de coisa ruim, que a gente vamos falar de falou, coisa boa? Vamos falar de coisa boa aqui? vamos falar de coisa boa É, e de uma ferramenta que ajuda Pronto. a lidar com isso. com isso. Pronto. Exato, vamos falar no tema ainda. Então, bora lá. Cara, se você é uma rede, você está expandindo, você está buscando profissionalização, é impossível o seu negócio operar sem a Sults com você. Então, a Sults, ela vem, né, são diversos módulos integrados que vão trabalhar a sua comunicação, toda a formalização e gerenciamento de tudo que transaciona de fala entre o franqueado e o franqueador, ou entre a sua matriz e as suas unidades filiais. Então, uma marca que está presente hoje no cenário nacional, dominando, né, cara? Não tem outra que consegue falar, eu chego perto da Sults, assim, cara, dominou de uma forma que Rapaz, tá não, quando eu forte. converso Né? com algum franqueador e o cara fala assim, não tô usando Suits não. Aí eu falo assim, sério, velho? É. Tá falando sério? Aí, Eu- na hora que eu mostro, ele migra, não tem E jeito. eu acho que muito antes da Sults nos apoiar aqui, a gente já falava tão bem deles, assim, porque é tão genuína a forma como o negócio funciona, que, cara, simples, eficiente, cumpre o papel e padroniza, É né? muito fácil indicar, porque É. a galera gosta, todo mundo vira fã da marca, né? Então é uma marca que quem usa é um promotor da marca. Exato. Então, resumo, se você quer se comunicar melhor e garantir essa eficiência de comunicação, vai com a Sults que ela vai te trazer. Quando eu falo comunicação, é desde um chamado, uma supervisão, um checklist, um comunicado oficial que você precisa dar, um certificado de que essa pessoa leu aquele comunicado, um e-commerce, um comunicado de compra que você precisa fazer, né, ali dentro. Então, são vários módulos, comunicação de marketing, né, cara? Tem tudo. E do episódio, aqui já trazendo o tema, né? A Suits vai te ajudar a lidar com o franqueado Boa. problemático. Então, vem o nosso tema do episódio de Boteco hoje aqui, né, Caio? Franqueados problemáticos, cara. Eles Vamos lá. existem? O que eles comem? Onde vivem? Onde Cara, vivem? existe e existe muito, tá? É. Eu vou trazer uma introdução aqui, Zé, porque todo franqueador sofre com isso em algum momento. Então, contextualiza o que é um franqueado problemático na sua visão. A gente pensa no nosso modelo de negócio e fala, cara, vou fazer uma franquia, vou trazer pessoas de fora para acreditar na marca, para investir na marca. Só que no meio do caminho a gente começa a ter frustrações, no sentido de pessoas que a gente achava que tinham expectativa, que na verdade é trabalho de outra forma, que promete uma coisa e entrega outra, que não lê o contrato, que não sabe bem as regras das funções dele, da função da franqueadora, e acaba que a gente tem franqueados problemáticos. Boa. Eu acho que tudo o que você pontuou aí, Caio, tudo vem de um desalinhamento e uma frustração de cumprimento de expectativa que veio por uma falha, com certeza, de comunicação. Acho que nenhum problema ele nasce como problema de uma vez, né? Ele vem de uma comunicação. A gente começou falando tão bem da Sults porque ela auxilia toda essa comunicação, né? E formalizar, para não ficar naquele, mas eu achei que fosse aquilo, mas eu achei que você tinha visto aquele ponto. Acho que nenhum problema, e eu vou ser mais redundante aqui, assim, nenhum problema começa grande. Ele começa pequenininho, Exato. ele pode ficar grande Sim. rápido, né? Claro, a gente fala de franqueadora, a gente tem que falar da estrutura dela. Então, vamos falar do jurídico. Lógico que tem que ter um contrato muito bem amarrado, que contempla tudo, isso é óbvio. E tem a parte também de processos. Então, quando a gente fala como que a gente vai reduzir problemas com franqueados, a gente já fala, cara, um contrato muito bem feito e processos muito bem definidos. Processo de onboarding, processo quando é loja, por exemplo, de obra, processo de pré-inauguração, contratação. Então, assim, jurídico e processos, ok. Então, assim, já respondendo aqui, né, alguém que tiver alguma dúvida, tipo assim, cara, como que eu vou reduzir esses problemas? Cara, sem dúvida nenhuma, se você já tem isso bem feito, né, Zé? Bastante desses problemas aí já acaba. Tem um episódio para você acompanhar aqui no Franquias na Prática que ajuda a não causar uma necessidade de resolver um problema com franqueado problemático, é um sobre transparência no sistema de franquias. Que eu acho que tudo cara, falta de comunicação. É uma venda desalinhada, é um contrato desalinhado, é uma promessa desalinhada. E vai ter gente que vai se aproveitar disso aí, vai ter gente que realmente foi, assim,
caiu numa emboscada, né? E aí vai ter problema. Mas para mim tudo tá batendo em falta de comunicação. Comunicação, né? Assim, e a gente tá falando aqui de franqueador problemático, ou de franqueado problemático, mas tem franqueador problemático também. Os franqueadores também erram. Então, assim, vale deixar um parênteses aqui também, para ninguém achar que a gente tá falando aqui só que o franqueado é um problema. Não. Total. A gente tá trazendo esse tema do franqueado problemático, porque de fato existem. São várias franqueadoras sérias, na verdade a grandíssima maioria delas, que tem esses franqueados. Que, por muitas vezes, né, Zé, a gente fala de comunicação e quando você ensina para um adulto, é diferente de ensinar para uma criança. E você ensina para um adulto, você educa, mesmo assim, às vezes ele não entende bem. Então, cara, de que forma você pode melhorar a sua comunicação para que ele realmente entenda a mensagem? Eu acho que a gente, antes de entrar mais nas falas aqui, vale uns tapas na cara, né, Caio? Franqueador é uma relação similar à de pai e filho, né? Se o filho, quando criança, está cometendo um erro, a culpa é dele ou do pai? Boa. Né, ali dentro. É ele que foi mal instruído do que é o certo e do que é errado ali dentro, né? Se você tem um pai com 5 filhos problemáticos, vamos dizer assim, de quem será que é a culpa? Será que são dos filhos de fato ali dentro? Ou é um pai que não forneceu a educação correta para esses filhos? Tem muito franqueador que é muito fácil apontar o dedo, aquele franqueado e tal, que só faz coisa errada, que reclama disso daquilo ali, e você tá fazendo a sua parte em ser isso aí? Claro que, pô, você tem uma amostragem, você pega lá, você tem uma rede com 100 franqueados, você tem 2 que estão dando problema, pô, você é um bom pai, né? Você pode se considerar um bom franqueador, mas se o oposto, é muito fácil apontar o dedo, né? Então, acho que assim, a grande responsabilização de tentar resolver a relação é do franqueador, né? E aí ele pode ser o problemático da história, né? Até porque, Zé, ele que criou o modelo de negócio, ele que trouxe a pessoa. Ninguém, né, obrigou ninguém a entrar no modelo de negócio ali. Então, o franqueador ele aceitou porque ele quis. A partir do momento que a pessoa falou, tenho interesse, assinou a COF, tem uns 10 dias, assinou, beleza, virei um franqueado. O franqueador aceitou porque ele quis. Então, ele tem que entender que, a partir do momento que ele faz isso, ele tá literalmente começando um relacionamento ali, um casamento com aquela pessoa, que por muitas vezes, o processo comercial não foi bem feito. Algumas expectativas, elas foram geradas ali dentro. Algumas objeções não foram muito bem quebradas. Então, ele já entra desalinhado. Isso é um ponto também, tá, Zé? Então, assim, a gente tem essas questões também, quando a franqueadora erra, principalmente no comercial, no onboarding, enfim, nas expectativas. Mas, assim, só vou deixar aqui um parênteses aqui, Zé, que hoje eu queria falar daquela franqueada, que você sabe muito bem quem é. Não vamos entrar no detalhe, né? Lógico, a gente nem pode fazer isso. Mas, assim, gente, o que eu quero falar aqui, existe franqueado problema. Que por mais que você faça o que for... Sobre enfim. isso aí, Caio, eu acho que assim, aí a gente vai tomar partido pro nosso lado ali. Eu vou falar que é uma pessoa com um problema. Sim. Nesse caso. Ela, assim como teve um problema conosco como franqueada, ela deve ter problema com diversas esferas da vida dela, porque tudo era problema. Né? Era ela, e assim, e de jeito nenhum fazendo juízo de valor da palavra problema misturado com deficiência, não é nada disso aqui, é uma pessoa que é um problema em qualquer ponto, né, Caio? Sobre isso aí, para evitar qualquer cancelamento, não é sobre tudo é difícil, isso. Não gosta de nada. Tudo tá errado, né? Então, assim, a gente vem de uma marca com uma adesão de comunidade dos franqueados interessante, né? Cara, mesmo o franqueado que não está performando no seu máximo potencial, ele tem uma boa relação, tem um bom convívio, tem pontos. E ela que tinha até uma boa performance, cavava problema em todos os detalhes e a pessoa acaba atraindo, né, cara? Acho que atrai, não tem jeito, velho. Atrai. E a gente fala, né, assim, como lidar com esse tipo de franqueado, né? Franqueado problemático. Então, assim, a gente, lógico, fizemos bem a estruturação, né, de jurídico, processo, SUTS. Então, por exemplo, olha o tanto que o SUTS foi importante naquele momento, Zé. O Zé vai lembrar bem. Tudo, mas tudo que a gente falava com ela, a gente levava pro SUTS. Por quê? Porque a gente já sabia que ela estava criando problema. A partir do momento que a gente sabia que ela estava querendo criar um problema, a gente falou, velho, a gente usa 90% da nossa comunicação hoje dentro do SUTS. Claro que tem uma coisinha ou outra, que vai pelo WhatsApp, vai na ligação, isso é normal. Mas com ela, até ligação, a gente registrava o teor da ligação no SUTS. E eu acho que é legal a gente falar disso aqui, da importância de você ter a padronização, porque
Cara, vamos pegar o do meio, que é o WhatsApp. Ele já é ruim para você conseguir encontrar uma informação. O que foi feito em ligação e que acontece, né, Caio? É impossível você colocar. E aí vem o SULTS, que é o outro extremo. É mais burocrático do que ligar e mandar WhatsApp? É. Mas num caso desse, a gente vai alongar a história aqui, que envolveu o processo judicial e tudo, foi o que segurou a barra, mostrar que a franqueadora cumpriu o papel dela, né, de exercício ali do que era para ser feito, e tivemos nosso resultado positivo favorável à franqueadora por conseguir provar, e é uma grande vantagem do SULTS nisso aqui, todas as tentativas de comunicação, todas as não execuções do lado dela. E aí, pô, você falou, né, Caio? Cara, é mais fácil mandar um WhatsApp. Mas, cara, manda um chamado no SULTS conforme mensagem tratada, conforme ligação realizada e tal, combinado é esse, o prazo é esse e tal. Formaliza. Porque aí você evita problema, né? Ela foi a melhor professora de engajamento do SULTS que a gente poderia ter. Porque ela nos obrigou a usar mesmo. E foi bem na época que a gente estava começando a usar o SULTS. Então, a partir disso, a gente começou a usar de fato, né, Zé? Mas... E assim, lembrando do caso dela, especificamente, né, que no começo da obra dela, começo da nossa relação, que foi a obra, ela já teve um problemaço com a obra, na época. Lembra disso? Lembro. Ela teve um problemaço. E realmente, ela sofreu com aquilo porque foi um problemão. E na época a gente não tinha a Zins, que é o nosso parceiro hoje. Eu tenho certeza, Zé, que ela é doida mesmo, mas assim, eu tenho certeza que... Eu não ia falar que ia ser diferente, mas eu ia falar que durava um pouco mais. Duraria mais, talvez a gente teria encerrado a parceria de alguma outra forma, porque o desgaste teria sido menor naquele começo. Então, assim, como a parte da obra também foi muito sofrido para ela, com o empreiteiro lá que ela arrumou, ela levou golpe, enfim, vários problemas, que por isso que a gente fala hoje da Zins, né, que a Zins hoje cuida muito bem disso, né, a partir do momento que alguma parte da obra não foi entregue, a Zins arruma outra pessoa para fazer, pois só paga se for pronto. E lá atrás não, ela não teve isso. Então, esse problema dela, ele já começou na obra. Perfeito. Eu acho que é legal a gente trazer aqui, porque tudo que é problema, a gente está falando que é comunicação, vai aumentando as coisas. E a gente falou da Zins, que é um grande parceiraço nosso aqui, que traz essa execução para não deixar que as coisas comecem de forma incorreta, né? A gente tem o seu cliente oculto, que ajuda a ser um olho da franqueadora perto das operações, principalmente as operações que estão longe, para conseguir entender se está tudo no padrão e justificar por dados e parâmetros claros de que a operação está ou não dentro do padrão ou fora do padrão, e não ser achismo, né? Que, mas Exato. A franqueadora está com birra comigo sobre isso aqui, porque eu não uso a Brolo Embalagens e tal. Cara, se é para usar a Brolo Embalagens, que é a embalagem de qualidade, que vai entregar o nosso padrão que a franqueadora determinou, cara, então assim, são exemplos de apoiadores que a gente tem hoje aqui dentro, tudo resolvido dentro do SULTS. Eu vou lembrar do caso dela, Caio, que a gente segurou a inauguração por causa do pergolado da obra, né? Que a gente, cara, não está no padrão, a identidade da marca, isso aqui dentro, e foram tratativas e tal ali dentro, e que se tivesse uma pessoa para poder fazer, mas a gente sabia que era uma pessoa problema, que não ia entregar, que ia dar problema, tudo regulamentado no SULTS ajudou o nosso lado, né? Exatamente. Então, acho que ela trouxe muito aprendizado, né? Trouxe. Essa questão de lidar com o franqueado problemático tem muito a ver com o seu sistema de franquias. E ela foi aparando várias arestas que a gente tinha, que tipo assim, cara, se esse modelo de negócio serve para ela, serve para qualquer pessoa. E servir, que eu falo, é servir de uma forma que proteja a marca. Não é que sirva para ela no sentido... Cara, para ela com certeza não serviu. E se você perguntar, ela vai falar que foi péssima experiência, ela vai falar tudo isso. Mas a gente queria um modelo, né, a partir disso, antes já era muito bem estruturado. A partir disso que a gente conseguiu lidar muito bem. Né? A gente não sofreu com isso. A grande verdade foi essa, né, Zé? A gente perdeu tempo, gastou energia, porque a gente tentou de fato. E aí, você chegou muito. Eu vou precisar te interromper agora, porque essa palavra tentou e a gente fez, e pode ter parecido para quem ouviu só até aqui, que a gente chutou o balde. Então, vai dar problema, vou começar a formalizar tudo no SULTS, uma relação jurídica. Pelo contrário, acho que esse é um grande conselho para quem está nos ouvindo. Chutar o balde não é uma opção, existe um contrato a ser cumprido, independente da relação estar boa ou não, o franqueador tem que cumprir esse ponto. Né? O que a gente está falando se calce, né?
tenha seus pontos, eu converso com franqueadores, né? Assim, pô, tô com problema na minha rede, o que eu faço e tal. Eu falei, cara, resolve, tenta resolver e começa a se resguardar. Começa a colher prova do seu lado, mas faz. Porque o outro lado pode estar fazendo o mesmo. Ele pode estar coletando provas de não execução da franqueadora. Então, acho que assim, a pior coisa numa relação problemática é chutar o balde lá da franqueadora. Porque aí é prato cheio para, falando no jurídico ali, o franqueado levar, né? Zé, eu tava pensando aqui agora, velho. Tu acredita que ela foi franqueada, eu pensando aqui, que eu pessoalmente mais falei, eu acho, na história, assim? Porque eu fiz muitas reuniões com ela. E eu mesmo fazia reunião. Eu não passava pro time. O Zé fez reunião. O Zé, não é a atuação dele na franqueadora. Na época eu nem era sócio da franqueadora. Tu nem era sócio, não, né? Eu dava apoio de consultoria, né? Era consultor. E era tão crítica a situação que eu entrava para tentar mediar, para tentar ajudar as coisas lá dentro, né? Eu lembro de reunião que eu tinha reunião na consultoria, na Y, que eu começava na franqueadora, eu saía no meio da reunião, porque ela não parava de falar, botava no mudo, ia para a consultoria, chegava lá na Y e ligava o computador lá de novo e continuava a reunião e era só a mesma coisa. E o pessoal lá, o que está acontecendo, velho? O que está acontecendo? Que gritaria é essa? Não? E era uma falta de educação, enfim, né? Era muito doido isso, assim. Mas a gente percebeu, né, Zé, que para lidar com esse tipo de franqueado, com esse tipo de pessoa aí, cara, primeiro a gente tem que se resguardar. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente fala do SUTS, a gente fala do jurídico, a gente fala de processo. Então, a gente se resguarda, a gente começa a entender realmente em que pontos, em que locais a franqueadora pode estar errando. Legal. E arrumar isso. Até porque, vamos lá, a gente está falando que o franqueado é problema. Beleza, mas se a franqueadora tiver alguma área problema também, aí a gente equaliza tudo e tá todo mundo errado, né? Então, a gente começa a deixar alguns espaços também. Na relação pai e filho, que a gente falou mais cedo, talvez esse problema tenha sido gerado por uma falha na franqueadora, né? E você errou com ele, você vai errar com o próximo, com o outro, e vai alastrar, né? Então, assim, a franqueadora faz esse exercício de, será que eu tenho uma meia-culpa? E sempre vai ter uma meia-culpa, E sabe o né, que tem? Eu vou falar, Zé, sabe o que tem? Porque o processo comercial dela, ele foi um processo muito rápido. E não foi pela gente, tá? Isso é legal falar aqui, eu tô falando aqui abertamente, que não tem nenhum problema, que é franquias na prática e tá tudo certo. Assim, Zé, esse episódio de conversa de boteco mesmo. a gente mandou a coffee pra ela e deu, tipo assim, 11 dias. Ela falou, me manda a conta. E a gente tinha tido, sei lá, duas reuniões com ela. E não tinha nem entrado realmente no detalhe do detalhe. E assim, vamos lá, gente, vamos ser muito sinceros, né? A gente tem um monte de franqueador aí que tem o comercial e tal. Eu, ativamente, nem o Zé, a gente não estava dentro do comercial, mas a gente tem um executivo lá, que inclusive é um executivo que a gente tinha, cara, muito correto, muito sério. Mas, velho, o cara tá o dia inteiro tentando vender. E vem uma pessoa dentro do prazo legal, com o valor disponível, e com disponibilidade para investidora de outras coisas, empresária já, com o CNPJ, tá? Inclusive de um negócio que tem uma complexidade até grande. Cara, por que não, né? Ele foi lá e aceitou, assinou o contrato, aceitou a grana e tudo certo. Só que depois, né, Zé, quando a gente começou a ver, cara, não é possível, velho, que essa mulher é muito maluca, não tem como, o que tá acontecendo, vamos entender aqui onde a gente errou. E a gente errou aí, porque a gente, com ela, a gente fez ali um filtro muito pequeno. A gente falou, cara, beleza, você tem negócio, você quer investir e tal. E aquela mesma agonia, ansiedade que ela teve ali para já fazer negócio e comprar logo, a gente percebeu com tudo. De ter o resultado rápido, de ter as coisas do jeito dela, de falar pra gente que a loja era muito feia. Ela falou que a loja era muito feia. Eu tipo, cara, como assim, velho? 90% dos franqueados que entram aqui em contato com a gente, eles vêm porque eles acham a loja linda. Todo mundo gosta da loja, como assim? Ah, mas a loja é muito feia. Então, assim, ela começou a trazer problemas que, cara, não faziam sentido nenhum. Mas, assim, Zé, só pra responder isso daí que tu falou, né? Trazendo a meia-culpa, e realmente a gente errou aí. E acho que é legal fazer isso aqui, porque você tá fazendo seu papel? Não, senta, fala a verdade, corrige e segue daqui para frente, porque é uma relação para ser duradoura, né? Então, assim, até lá a gente tem o dado dos Estados Unidos que os contratos de franquia lá
duram em média mais do que os casamentos americanos. Então é uma relação para ser duradoura, né? Olhando o nosso espelho de modelo, que é os Estados Unidos. E, cara, se essa pessoa já entrou ali num molde, mais ou menos e tal, e a franqueadora não tentou fazer a parte dela, vai dar pau. Mas tenta fazer a sua parte. Não deu certo? Começa. Tentar de novo. Fazer a sua parte. É o que a gente faz, escovar os dentes, né? Todo dia tem que pedir. Todo dia tem que pedir para escovar o dente ali. Não vai entrar na rotina. Ah, mas já falei uma vez. Sim, mas é pai, você vai ter que falar de novo para poder fazer dar certo. Não deu certo? Começa a se preparar. Exato. A gente fez de tudo, né, Zé? Realmente, a gente ligou, a gente perguntou, a gente entendeu, a gente ofereceu até ferramentas que a rede não tinha. E que, assim, que a gente foi analisar, a gente, cara, usou sim, tirou a carta da manga e falou assim, cara, vamos tentar isso aqui com você, porque é uma exceção, porque realmente você não tá gostando do nosso modelo de negócio. Então, assim, e o problema lá não era em questão de performance, não era. Era muito mais em questão de aceitação ao que deveria ser feito do que de performance. Porque a partir do momento que você não faz nada, ou faz tudo diferente da franqueadora, ou você faz todas as estratégias comerciais diferentes, cara, não dá pra falar que o resultado foi ruim, porque não foi isso que a gente vendeu pra ela. A gente vendeu um sistema de franquias de X. Para ser replicado. Eu não vou nem falar que ela fez o Y, senão eu vou desrespeitar a Y Consultoria, que é a melhor consultoria de franquias do Brasil. Ela fez do jeito Z lá. Então, não dá pra falar que foi performance, né, Zé? Falando em passo a passo, né? A gente falou de ter as coisas bem claras, então seja preventivo e proativo nisso aqui. Deu problema, tenta descobrir a sua meia-culpa da história, entra num ponto de começar a se resguardar, e acho que esse é um conselho matador para quem tá ouvindo, porque a gente quase caiu nessa. Na hora fazia muito sentido para tentar resolver o problema, mas a gente ia comprar uma briga muito grande para o futuro, que é começar a abrir exceção para poder deixar o insatisfeito satisfeito. Exato. E aí, cara, era tanta solicitação que essa franqueada fazia, né, Caio, que a gente começou a cogitar, assim, cara, ela não merecia porra nenhuma, desculpa o palavrão, mas não merecia nada. E a gente começava a cogitar, liberar um monte de coisa para ela. Quase levou no cansaço. Quase levou no cansaço. E isso ia levar um puta problema para a rede, porque a gente ia ter que justificar isso para porrada de franqueado estava satisfeito. E natural de quando você está sob pressão nesse sentido, querendo ser gentil, querendo resolver, é abrir exceção. Para aquele caso, vai ser bom. Né? Um exemplo, né? A gente, na época, ela apontava com todas as forças de que ela não vendia porque ela não tinha Instagram próprio. Era isso que fazia o negócio dela não performar na melhor capacidade. E a gente cogitou por muitas vezes. Eu lembro de eu falar, bota o Instagram, vamos ver se é isso mesmo. Meu Deus aqui do céu, dentro. se a gente tivesse colocado. E eu não estou falando se é certo ou errado ter Instagram ou não, mas assim, era isso. Ela começava, não, mas é porque aqui não pode ter o produto tal. Aqui, a minha cidade tem que ter tal coisa. O pessoal não gosta disso aqui. Então era uma... Generalizava, né? Tudo. Não, o pessoal da cidade aqui, eles não gostam disso. Aqui só funciona assim, isso. Pô? Isso aí, cara, funciona desde Salvador a Porto a Alegre, São Paulo, a Brasília e... Como assim? Tem Ponta Porã funcionar. A gente teve uma operação em Ponta Porã, né, cara, que foi uma operação muito boa. Inclusive, ele encerrou por questão pessoal da franqueada mesmo, né? Mas, cara, foi uma das melhores franquias que a gente já teve, em Ponta Porã. Que realmente é bem em contramão, assim, cara, bem no extremo do Logística país ali, logística. Funcionou. Mas assim, Zé, eu fiquei lembrando aqui agora, tu deu mais uma dica aqui, né? A gente já falou do jurídico, né? Do SUTS, que é importante, de conversar, entender, perguntar e realmente ter uma escutativa com esse tipo de franqueado que tá dando problema, né? Que tá tendo problema e muitas vezes, antes de falar que ele é um problemático, ele tá tendo um problema, então a gente vai tratar. Lembrando que eu falei, né? Que o problema é pequeno, uma hora fica grande, pode ser rápido. Onde que tá o problema, né? Porque nesse caso, né, Zé, a partir do momento que ela começou a falar coisas do tipo, a cor é muito feia. Ela falou, a cor da marca é muito feia. Essa parede dessa cor é muito feia. Eu não quero essa cor aqui. Eu comecei a perguntar, cara, que loucura é essa, velho? Onde que tá esse erro, né? E por muitas vezes eu percebi no processo comercial. Porque, realmente, se a gente tivesse feito um processo ali de desvender para ela, que foi o que a gente aprendeu depois, né? Hoje a gente realmente desvende.
Se a pessoa chega com expectativa 2x e na verdade é x, a gente fala, cara, essa expectativa está errada, tá? Qual a sua expectativa? Não, eu quero ganhar 30 mil por mês. Eu falei, cara, esquece. A gente tem uma loja na rede que chega próximo disso, nem chega nisso, mas é uma loja, velho. A nossa realidade é tipo assim, menos de 10, beleza? Vamos alinhar aqui o ponteiro. Não, cara. Inclusive, a gente já perdeu venda por isso, tá? Não perdemos venda, né? Não é nem perder. Ganhou, mas que a pessoa tem expectativa de investir 200 mil e ter um payback de 1 ano, tá? 12 meses de payback. Então, a gente perdeu outro dia, inclusive. Pessoa que falou, não, cara, então a gente prefere não fazer pra você melhor. Não... Exato. Então, assim, ficou esse aprendizado, né, Zé? Mas, só reforçando aqui o que tu falou, que é não abrir exceção. E não ceder. Não ceder no que não deve. Eu acho que assim, é não ceder ouvindo, né? Não deixa de ouvir, não é porque você é franqueador que você é rei, que às vezes o franqueado, sim, ele pode estar certo, né? A gente pega o exemplo do Big Mac, foi criado por um franqueado, né? E hoje é indicador de preço de mercado para tabelar poder de compra mundial. E foi um franqueado que fez isso, né? Ele desenvolveu esse produto porque ele precisava de um sanduíche maior para atender uma demanda de obra perto da operação dele. Então, assim, se a franqueadora fosse irredutível, no caso do McDonald's, não teria esse sucesso, né? Então, acho que assim, é não ceder ouvindo, né? Então, não é ceder para agradar. Mas se aquilo for construtivo, beleza, pode se avaliar. Mas isso é bom para todas as operações? Uma coisa boa para todo mundo, ou para a maior parte delas, ou é só para quem está enchendo o saco? Né? Sim. Não, Zé, trazendo assim, dessa franqueada em si, a gente pensou em abrir exceção, né? A gente pensou nisso, aí acabou que internamente a gente falou, não, cara, não faz sentido. E eram os altos e baixos, né? A gente não vai resolver nada, né? Mas eu gosto muito de falar da forma que você reclama de alguma coisa, a forma com que você traz uma sugestão. A gente estava aqui trazendo sobre relacionamento, um casamento. Cara, eu tenho certeza que se eu quiser resolver alguma coisa com minha esposa e eu for grosseiro com ela, se eu não conversar direito com ela, cara, eu já tenho um não de cara. Agora, assim, cara, com jeitinho a gente resolve tudo. Então, assim, até dando dica pra você que às vezes é franqueado, né, e tá escutando a gente, né, deve estar, às vezes, viu pelo título aí, já ficou puto da vida. Como assim? Franqueado, problema. Cara, saiba conversar. Então, até a forma que, desse caso aqui que a gente tá falando, que chegavam as coisas na gente, era a pior forma possível, né, Zé? A gente não tinha nem vontade, assim, sabe, muito de se reinventar. A gente não tinha essa vontade, porque realmente tudo era difícil. Pô, a partir do momento que, não, reclamou da cor, eu falei, velho, só reclama do nome agora, porque... E o produto, cara, mas é legal. É engraçado. Não, isso aqui é um ponto bom, tá? Gente, isso que é bom. Quando alguém fala, Caio, o produto de vocês é bom? Eu falo, Sabe por que é bom? Porque essa franqueada em específico, ela não reclamava do produto, ela gostava do produto, né? E ela reclamou até da cor do Puríssimo. Que sim, cara, quando você fala de layout, design e tal, é o que mais chama atenção, na minha visão do Puríssimo, que a gente escolheu uma cor muito bem, uma cor muito diferente do mercado. E ela reclamava da cor. Mas o produto ela falava. Ela enchia a boca, falava que o produto era bom, né? O produto era bom, velho. Era bom. Eu acho que ela, na verdade, continua... Ela continua vendendo essa, eu acho. Não é possível. Ela gostava pra caralho do produto. Mas eu acho que a gente falou de várias coisas, né? De você ser preventivo, proativo, ter as coisas bem documentadas. E por isso que é legal ter os SUTs ao nosso lado, porque isso aqui é uma grande propaganda pro SUTs, porque nos ajudou muito. E a gente teve um ganho de processo judicial por ter o SUTs implantado na franqueadora, regulamentando todas as nossas tratativas, mostrando o que de fato aconteceu. Não é aquela história que tem 3 versões, né? A de um lado, a do outro e a verdade. É a que está no SUTS, né? Ali dentro. Então, isso é um ponto muito interessante. Mas esse ponto da gente ceder, cara, eu acho assim, que é uma grande armadilha. E principalmente para um franqueador menor, né? Que está vendo... Porque esse franqueado, eu não vou lembrar quantas unidades a gente tinha na época, né? Mas vamos imaginar que uma franqueadora tem uma franqueada problema como essa nossa, e ele tem 10 franqueados na rede. Cara, isso representa 10% do problema da rede. Não é uma exceção ali dentro. Sim. Se ele tem 100 franqueados, é 1%. Isso aí. E principalmente o franqueador que está pequeno, que está ali no seu começo de jornada, e bater num desse,
que a chance de ter vendido uma franquia errada é maior também e tal, ter menos processo, a chance dele ceder, ele vai resolver para um. E não vai resolver, vai tampar o sol com a peneira. Os próximos todos vão reclamar daquilo que ele fez com... Ou vão querer igual, a sua rede virar uma coxa de retalhos. E eu não sei, Zé, se tu lembra, mas essa franqueada em específico, a gente fala muito de maçã podre, né? E de cultura também, porque ela estava desalinhada com a cultura. Ela já estava contaminando, ou tentando, na verdade, né? Ela estava tentando contaminar alguns outros franqueados e até exigindo reuniões com outros franqueados participando, que, na verdade, eles não tinham solicitado, eles não estavam sabendo. Então, a partir do momento que ela citou alguns outros franqueados, a gente entrou em contato, falou assim, não, você está desalinhado com isso? Falou, não, ela veio falar comigo aqui, mas não, eu não tô sabendo disso, não marquei. Então, essa é até a importância também de você proteger a marca, às vezes encerrando um contrato com uma pessoa dessa. Que não tá alinhada, porque ela consegue atrapalhar todo mundo. Por isso que a gente falou que se você tiver uma capacidade de descobrir isso antes de vender a franquia, por precaução, não venda essa franquia, porque deu certo, mas poderia não ter dado certo e poderia ter deixado um rastro de sangue muito maior do que deixou, levando outros franqueados assim que estavam ali eventualmente neutros, né, alguma coisa. Eu nem lembrava desse ponto assim de como que alastrava, né, de como carregava. Sim. E quando saiu ficou uma certa calmaria, né, em vários aspectos disso aí, porque parou de achar pelo em ovo, né? Ela drenava a nossa energia, né? Às vezes você tem uma pessoa que drena a sua energia, cara. Tanto da franqueadora quanto dos franqueados, né? Não, quanto a minha energia. A verdade é essa. Eu como, cara, CEO da marca, pelo amor de Deus, velho. Eu falei, mas irmão... Você falou um negócio muito foda, Caio, que foi, cara, o jeito de falar. Pode parecer bobo do meu lado, mas o quanto a voz dela era irritante e a falta de respeito que ela tinha somado a isso, ninguém aguentava ouvir ela. Cara, ela já falava com um jeito de desdém. Eu não vou falar aqui como que era, porque vai ficar muito claro quem era, assim, até pela região dela. Mas ela já falava meio que com deboche, meio rindo. Então já era algo do tipo assim, pô, vocês não sabem fazer isso? Sério que vocês vão fazer coisa assim? E assim, mais uma dica, tá, Zé? Não levar pro emocional. Então saber separar as coisas e lembrar da marca em si, do porquê você fez isso tudo. Porque, realmente, se eu tivesse levado para o emocional, o Zé, inclusive o Zé me ajudou muito na época, ele não era sócio da marca ainda, ele era consultor, e eu trouxe ele porque eu falei assim, Zé, cara, de verdade, velho, eu preciso de alguém para lidar com essa pessoa com mais junto imparcialidade, comigo. Né? Não, com imparcialidade, porque assim, não é possível, pô. Eu falei assim, Zé, eu acho que eu tô ficando doido, pô. Porque a gente tem uma reunião, a gente alinha, a gente pergunta o que precisa ser feito, a gente entrega as ferramentas necessárias, a gente faz um plano de ação, a pessoa não abre o plano de ação, que ela concordou em fazer, ela não abre, ela reclama de tudo de novo e ela pede uma outra reunião. A gente faz uma outra reunião, fala dos planos de ação, ela fala que o plano de ação estava errado, estava ruim. Aí eu falei, não, acho que eu vou trazer um psicólogo aqui. Um psicólogo não, né? Um psiquiatra, né? E as reuniões, muitas delas terminavam muito bem, né? Tinha umas coisas assim, né? Tipo, não, beleza e tal, dava o caos, puta, vai dar certo. Aí dava 3 horas, começava a dar problema de novo, na mesma história. Eu falei, não é possível aquilo. E a importância de você formalizar e documentar. Porque, cara, assim, a mensagem de WhatsApp, ela é muito seca, né? E você entende o que você quiser. Sim. Se não for muito clara essa formalização do comunicado, do plano de ação, do responsável, do prazo e tal, tipo assim, porque essa pessoa que é problemática, ela vai tentar te empurrar o problema, né? Então, assim, então vamos resolver essa situação aqui, você vai lá, vai achar o prestador, você vai resolver esse problema. Não formaliza isso, ela vai falar, não é você que quer resolver? Cara, nesse ponto? Ela deu muito aprendizado pra gente, velho. Tem que agradecer muito essa pessoa, de verdade. Porque ela testou a gente em todos os extremos. Ela levou a gente ao extremo. A verdade é essa. Ela chegou no meu limite ali da razão e da emoção. Ela me levou nesse limite. Eu, graças a Deus, assim, não saí do limite. Mas, cara, deu um momento que eu falei assim, velho, não é possível, pô. Em nenhum eu vou momento... mandar essa mulher pra aquele lugar, né? Aí, não, respira fundo, chama a consultoria, chama o time, vamos entender. Em nenhum momento, nem a gente, nem ninguém do time perdeu a cabeça, faltou com respeito. Todo mundo se manteve sério
aguentando goela abaixo as coisas Mesmo que- ela fazendo isso, né? Mesmo ela fazendo, porque ela nunca teve respeito, né? Mas eu acho que assim, de novo, você é o pai da relação. Se o filho gritou, o pai grita de novo, ele perdeu a razão. Ele mostrou que aquele é o padrão de conversa. Aquilo é o modo de você fazer, né? Então, acho que a gente conseguiu ser muito bem nessa... Olhando agora para trás, acho que a gente nunca tinha parado para refletir tanto sobre esse caso e ele gerou muito aprendizado, porque acho que depois de tudo isso, a gente conseguiu não ter problemas como esse, né? É verdade, Zé. A gente não teve mais nenhum, porque a gente se resguardou de todas as formas, né? A gente blindou tudo. E Zé, até queria trazer para tu, assim, uma pergunta que eu vou te fazer aqui agora. Até que ponto, Zé, vale a pena você insistir no franqueado ou vale a pena, às vezes, buscar realmente uma rescisão contratual? Cara, eu acho que tem 2 pontos que você vai olhar sobre isso. Primeiro, se a operação ela é boa, né? Acho que cabe, e não tem nenhum problema em falar isso aqui, cabe um certo egoísmo da franqueadora nesse momento. Se a operação é boa, tá num ponto bacana, vende bem, dá dinheiro, para a marca é ruim perder essa operação. Então, eu trabalharia um repasse nesse caso e não um encerramento. Mas, por vezes, e pode ser meia culpa, pode ser culpa inteira, você pode ter escolhido um ponto errado. A operação pode não ser boa, ela pode ter sido boa por um tempo, e aí a gente entende que fatores mudam a operação, e onde tinha fluxo, deixou de ter fluxo, e o ponto já não é mais ruim, não é mais bom, né? Ele é um ponto ruim. Aí insistir no erro eu não acho que é legal. Aí eu falaria numa rescisão contratual, de fato. Então, claro que você perguntou sobre rescisão, aí eu estou colocando entre repasse e fechamento, ambos teriam uma rescisão com esse franqueado, né? Mas eu não acho que insistir no erro é ficar, tipo assim, não vai dar certo. É melhor resolver enquanto o rastro de sangue é menor do que quando depois é. Porque assim, cara, se ele está insatisfeito, daqui a pouco essa operação começa a performar mal. Ele começa a queimar a marca, ele começa a não ter produto. Ele começa a jogar para o alto o negócio, a não abrir loja, a ter escala reduzida. Isso queima a marca. Então, tentar insistir no erro, para mim, vai levar a uma situação que vai prejudicar a marca, vai atrapalhar um repasse e dificilmente vai te colocar num cenário melhor. Talvez a insistência, em algum ponto, pode colocar, mas dificilmente vai te colocar num cenário melhor do que no começo da situação ali, que você já viu que vai dar pau, né? Então, assim, enquanto a operação tem valor, ela está performando, se ela for boa, um repasse pode ser uma saída rápida, que não estremeça essa situação ali dentro, e aí ajude a ter valor, né? Mas eu não acho que assim... E a franqueadora ela tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, se o cara não tiver cabeça, por birra ele não vai ajudar no repasse. E isso é muito ruim para a marca. Acho que por birra o franqueador não... Eu vou... Assume prejuízo, mas não repassa. Não vou ajudar essa pessoa. Eu vou lascar ela até a última aqui também, porque dentro das 4 linhas legais que eu posso fazer, eu vou seguir, vou aplicar multa, vou brigar e tal, parará. Só que, cara, lembra que tem um cliente que não está nem aí se é franqueadora, se é franqueado, se é loja própria. Ele quer consumir o produto, ele quer tomar o açaí de qualquer forma lá dentro. E esse que é o nosso grande diamante da marca, que é o cliente, ele vai ser mal atendido. Então, eu acho que assim, insistir no erro é a maior burrice assim, que uma franqueadora pode fazer de só ficar botando energia. E, cara, aí repara, quantas horas do seu dia você gastava resolvendo esse caso? Se você tivesse resolvido isso na primeira semana, você extremo aqui, quantas horas você tinha economizado investindo em outra coisa? Tipo, você tinha muito assim, mais. Zé, Né? Na verdade, acho que nesse caso aí, a gente deu sorte, vamos falar assim, entre aspas. Eu acho que a cultura nossa é tão forte, tão alinhada, que ela meio que buscou o encerramento, né? Então, ela buscou a rescisão. Não foi a gente que teve que convidá-la a se retirar. Sim. Né? Indiretamente, a gente fez isso, né? Até porque, assim, cara, nosso jogo é esse, as regras são essas e a gente não cedeu, não fez nenhum extra. E ela viu que ela não teria espaço. Mas como que seria, Zé, se a gente quisesse realmente a gente rescindir? Cara, você tem 2 opções. Você pode fazer uma rescisão unilateral do contrato e pagar multa sobre isso. Você é uma parte do contrato, né? Ou procurar uma cláusula descumprida por parte do franqueado para usar como
ponto de rescisão, né? Se a franqueadora fez tudo certinho como a gente fazia, estou fazendo. Aqui meus pontos e tal, parará. Ele pediu para sair porque não viu que não tinha brecha para atacar nesse lado. A gente se protegeu nesse lado. Mas, normalmente, vai haver alguma coisa ali dentro. Então, vai muito do tino ali do que a franqueadora quer fazer. Ela quer evitar problema? Cara, não quero trazer isso para mim e tal. Fecha a operação aí, beleza, vai embora. Ou não, cara, você descumpriu a cláusula A, B, C, D, essa aqui e tal, por isso aqui formalizado, com aviso prévio, notificação, advertência, reincidência, seguindo o que está dentro do seu contrato, aplica-se a rescisão do contrato, aplica-se multa e tudo mais, normal. Ou, deu na doida, a franqueadora chega lá e fala, velho, eu não vou nem querer discutir com você, tá aqui o dinheiro da multa, vai embora, eu estou rescindindo o contrato literalmente aqui pelo meu lado, eu tenho o direito de fazer isso, assim como você tem. Se me pagar a multa, qualquer combinado ele é extinguível, não tem... Você pode extinguir qualquer combinado. Tem uma cláusula de extinção dele, que é de rescisão. Se a franqueadora quiser, ela vai lá e rescinde. Paga na multa, é óbvio. Né? Se o franqueado não quiser sair. Mas o melhor é tentar chegar num acordo, na minha visão. Não, exato, que foi o que a gente fez, né? A gente fez muito bem, inclusive, assim, da nossa parte, né? A gente realmente não... Cara, foi algo que a gente fez muita transparência, até para isso não respingar na rede. Muitos franqueados, acho que nem souberam direito o que aconteceu, assim, a gente se preocupou muito com isso, né? Alguns deles ficaram sabendo por ela, né? Não pela gente. Sim. Mas eu acho que essa é a importância da gente proteger os franqueados, e eu acho que a melhor decisão que uma franqueadora pode tomar, nesse caso, é realmente encerrar um contrato desse, retirar uma pessoa dessa que não está alinhada, que não está afim de fazer acontecer, até porque o problema depois fica muito maior. E uma coisa legal de fazer as coisas certas, né, como franqueadora, porque o nome dela vai estar na nossa circular de oferta de franquia, como ex-franqueada da marca. Por 2 anos. E é até bom que esteja. E aí a franqueadora tendo uma comunicação clara com o candidato, ela liga para ela para você ver. Sim. Aconteceu isso aqui. Liga, você vai entender. Ela vai te falar, vai aumentar aqui, ela vai falar isso, ela vai falar aquele ponto e tal. Que ela falar vai oi, atender, você vai entender o que já. eu tô te falando. Mas liga, é bom você entender. Assim, ela falava que o produto era bom. Pergunta se o produto era bom para ela. Pergunta se se entrava em contato. Pergunta se a gente era chato com formalização das coisas. Isso é para te proteger. Né? Então, acho que, de novo, comunicação. Porque se você faz cagada, e aí vou usar outro termo errado, talvez, mas é um moleque na resolução do problema. Chuta o balde, caga na cabeça do franqueado, faz errado, você não vende mais uma franquia. Porque o nome vai estar lá, aí ele vai ver que é uma ação, tipo, que você não tem como se justificar do que você fez. Então, é importante fazer isso. Uma merda, ela não é apagada fácil no sistema de franquias, né? Se você cumprir certinho as coisas. Né? Tem gente que, infelizmente, não faz certo, mas se você seguir a risca, colocar o nome, colocar o telefone de quem esteve problema lá... No nosso caso não tem nenhum problema, até porque a gente fala muito que o nosso modelo de negócio não é para todo mundo. E não é mesmo. Porque se você for problemático, a gente não vai querer te vender. Você pode querer abrir 20 lojas, 30 lojas. Eu só acho importante a franqueadora explicar, né, quais são esses pontos, porque, de novo, você passa a ter, nesse caso, os 3 lados, né? Você vai ter o lado da franqueadora, o lado do franqueado e a verdade. Se a franqueadora for mais próximo da verdade, esse lado ruim do franqueado ganha ponto para a franqueadora. Porque, me falou a verdade, né? Agora, se o franqueado descobre e ouve só o que essa pessoa falou e vai falar aumentado, não tem... A chance de você perder a venda dela, né? é muito grande. Então, você preparar a pessoa e falar, cara, na época a gente não tinha tal coisa, deu errado nisso aqui. Mas hoje isso aqui está funcionando. Você vai ligar para esse franqueado e perguntar para ver com ele se agora a logística não funciona certinho e tal. É comunicação, né? Sim. E se mesmo assim ele quiser entrar, beleza. Se ele achar que isso é impeditivo para ele entrar, problema economizado. E trazendo aqui até a questão de padronização, né, Zé? Da gente ter provas e ter coisas concretas. A gente fala do seu cliente oculto, que a gente usou na época lá, mas na verdade só depois. A gente fechou com eles depois. Se a gente tivesse... assinado contrato com eles durante, a gente teria, com certeza, encurtado o nosso processo aí de saber, de fato, o que estava acontecendo lá. Porque você imagina, uma operação que tinha aberto há pouco tempo,
uma franqueadora não tem recurso para mandar um consultor lá depois do primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Não tem como. Agora, com o seu cliente oculto, teria como sim a gente mandar tanto cliente como consultor também. E é legal, fazer né, esse cara? trabalho. Porque, tipo assim, não gente pode dar muita pista aqui, mas não era uma cidade capital, não era uma cidade interior ali dentro, mas era difícil. Não difícil, mas era não tão fácil chegar. Sim. Isso custa, como você falou. E o seu cliente oculto tem a capacidade de ir lá, verificar como é que tá, se tá no padrão, se não tá, né? Nosso caso foi para ver se estava operando, né, a marca, né, pós fechamento de contrato, Exato, né, a gente fez isso. para ver se estava tendo não compete ou não ali, né, se estava havendo competição dela, porque era uma outra multa a ser aplicada. Né? Até isso a gente fez, né? A gente pediu para o seu cliente oculto ir lá para verificar o que estava no lugar lá, porque a gente ficou muito preocupado de estar acontecendo aí do Puríssimo. Imagina usando um outro produto e com a marca aberta, com letreiro e tal, e não, realmente não estava. A gente conseguiu ter fotos e vídeos para justificar isso. Então, assim, Zé, eu acho que tá dado aí o recado para quem é franqueador ou franqueado também, para você não ser esse tipo de franqueado. Problema. Trouxemos aqui o Suits, né, que, cara, gerencia toda essa comunicação e foi o nosso grande parceiro aí nesse sentido, porque se não fosse o Suits a gente estava ferrado. A gente ficou ferrado um pouco porque a gente não tinha as INs para cuidar da obra lá no início. Então, se a gente tivesse as INs, eu tenho certeza, Zé, talvez essa loja estivesse aberta ainda com repasse, provavelmente sim. Passado para outra pessoa. Talvez sim, porque realmente o desgaste foi muito grande que ela teve com... Que não foi culpa nossa, na verdade, né? Mas assim, quando eu falo que a obra não é uma culpa nossa, mas a partir do momento que a gente chama as INs, aí a gente evita que o franqueado tenha essa culpa também. A gente blinda o franqueado de fazer uma escolha errada, né? E a Brolo lá... Tava entregando beleza. Tava entregando tudo certinho. Embalagem craft certinha, impressão boa. Entregava nessa cidade, que, como você falou, não é uma cidade capital, é uma cidade que é do interior, não é um interiorzinho também, mas tão pequeno, né? Mas entregava lá tudo certinho. Bom demais, mas eu acho assim, cara, esse caso terminou em jurídico. A franqueadora, no nosso caso, ganhou, caso. Né? Então a gente, nosso único caso jurídico, processo jurídico. A franqueadora ganhou, teve êxito, agora está nas tratativas de receber. Mas não precisa chegar nisso, né, Caio? Não, cara. Acho que o que a gente falou antes aqui, e assim, você franqueador, assume a bronca e tenta resolver. E você franqueado, age com respeito, pronto. Só de tiver isso na cabeça cara, já teve casos, né, de repasse normal, todo franqueador tem, de encerramento também. Cara, quando o franqueado, cara, é gente boa, conversa, entende. Cara, a gente é muito parceiro pra tudo, velho. E não tem como mentir não, Caio. Tudo. Todo mundo é ser humano, velho, e você vai ajudar mais a pessoa que merece. É isso. Não tem como mentir e falar, não, eu sou 100% igualitário para todo mundo, vou ajudar, não vai nada. E se você é gente boa, se você é uma pessoa gente boa, que quer fazer acontecer e tal, o QR Code tá na tela aí, daqui a pouco passa aqui, seja um franqueado a sair por isso, pode ter certeza que a gente vai te ajudar. Se você for um problema, bem provável que o nosso processo comercial a gente já não te venda. Vai pegar isso aí. Mas a gente vai te conhecer, se fizer sentido, então entre em contato lá com a gente. Bom demais. Para ser um franqueado. Fechou? Então, deixar aqui os arrobas, Zé. É isso. @Zé Renato Aquino. Meu, não tem muito conteúdo lá não, mas segue lá, quem sabe uma hora aparece alguma coisa. Low profile. Sai uns cortes aqui do Franquias na Prática. @Caio Costa, CAYO. No meu já tem bastante coisa, Tem bastante. Né? Faz por nós. Vai ter mais. Depois a gente vai até falar sobre isso, um episódio que a gente vai trazer aqui. Enfim. Daqui a pouco até TikTok ele vai de geração de conteúdo. A gente fez recentemente aí, pra quem viu, um episódio de TikTok, né? Nova TikTok onda Shop do e mercado. Tal, bem legal. Então tá aqui, @Edu Santinoni, @Franquias na Prática. Então já YouTube, Spotify, Instagram, estamos lá. Então é isso aí. Não seja uma pessoa problema. É isso. Se você é uma franqueadora, tá sofrendo com esse tipo de problema, não tá sabendo como lidar, pode contar com a Y, que a gente também tem esse serviço lá dentro de conseguir apoiar redes, reestruturar. A gente tem grandes cases de marcas que se reinventaram após a nossa entrada com esse ponto de contato mais elaborado para os seus franqueados, para evitar problemas. Que a gente entra não para resolver o problema, para evitar que ele aconteça. Mas se precisar que resolver... Também, a gente dá jeito também. Tu me ajudou naquele momento lá a resolver. É isso, não, então, Caio? Valeu. Tamo junto, Valeu galera. demais. Valeu. Um abraço. Ó, o Y.